sempre a partir da 1h30 da tarde, pelo nosso portal, estadoonline.com.br, ou se não, pela nossa página no Facebook, o @Jornal Estado MS. Pode ligar lá, entra na nossa live aí, compartilha, comunique-se com a gente, mande seu recado, a sua dica, mande a sua crítica e a sua sugestão, que nós estamos aqui abertos a poder interagir com você durante todo o jornal. E vamos então saber quais são os destaques da nossa edição desta quinta-feira, dia 25 de outubro. Índice de confiança do comércio no país cresce e chega a quase 100 pontos na escala que mede até 200. Com preços mais atraentes para as usinas, a produção de etanol hidratado cresceu 49,03% este ano. Candidatos à presidência da República e ao governo têm até hoje só para participar de reuniões públicas e comícios. Em reunião, jornalistas de Campo Grande se unem em ato pela isenção, imparcialidade e compromisso com a informação e a notícia. Mais detalhes dessas e outras notícias você confere agora, ao vivo, aqui no Jornal da Tarde, direto do jornal O Estado MS. Eu começo o jornal sobre uma notícia do setor de energia. A usina nuclear de Angra 1, no Rio de Janeiro, será desconectada do Sistema Interligado Nacional, o chamado SIM, às 0h do dia 27, próximo sábado, para reabastecimento de combustível. A informação é da Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras, responsável pelas usinas nucleares do país. Trata-se de uma parada programada em comum acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, parada esta prevista para durar 37 dias. As paradas de reabastecimento ocorrem a cada 12 meses e são programadas com pelo menos um ano de antecedência, levando-se em consideração a duração do combustível nuclear e as necessidades do sistema elétrico brasileiro. De acordo com a assessoria, durante a parada, cerca de 1/3 do combustível nuclear da usina será recarregado. Também serão feitas atividades de inspeção e manutenção periódicas, além de modificações de projeto que precisam ser feitas com a unidade desligada. No total, mais de 3.000 tarefas foram programadas para esse período. Para executá-las, foram contratadas empresas nacionais e internacionais que vão disponibilizar mais de 1.000 profissionais, sendo 85 estrangeiros, para atuar em conjunto com os técnicos da Eletronuclear, os técnicos brasileiros. Além do reabastecimento, também serão feitas inspeções com levantamento de dados, visando a extensão da vida útil de Angra 1. A assessoria informou que durante o período de desligamento da usina não faltará energia elétrica no país. Notícia do mercado agora de álcool com preços mais atraentes para as usinas. A produção de etanol, o hidratado, cresceu 49,03% este ano no centro-sul do país. Já a fabricação de açúcar despencou. Os dados estão num relatório da safra de cana divulgado pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a Única. De acordo com o levantamento, desde o início da safra, em abril até o último dia 16 agora, a produção de etanol atingiu mais de 25 bilhões de litros, incluindo aí o álcool anidro, que é misturado à gasolina antes da comercialização. Desse total, mais de 17 bilhões foram de álcool hidratado, que apresentou forte crescimento em relação à safra 2017-2018. A maioria das usinas do Centro-Sul tem plantas industriais com capacidade de fabricar etanol e açúcar, e a definição do total de cana que vai para cada um depende muito do cenário econômico do país. Como o etanol nesta safra tem sido mais rentável para as empresas do que o açúcar, elas optaram por produzir mais combustível. Enquanto na safra passada, as usinas que produziram só etanol representaram mais de 14% do total de cana moída, nesta safra elas passaram a responder por 19% do total de empresas. Acidente de trânsito na capital deixa a vítima em estado grave. Mais detalhes na reportagem de Marcos Tenório.
A motociclista Ana Cristina Valiente Guedes, de 47 anos, foi arremessada a cerca de 10 metros depois de se envolver em um acidente de trânsito envolvendo 3 veículos. A vítima sofreu fratura exposta na perna direita. A batida foi tão forte que a vítima foi arremessada a cerca de 10 metros de distância. Os 3 envolvidos no acidente seguiam para o trabalho. A colisão aconteceu na manhã desta quinta-feira no cruzamento da Avenida Fábio Zaran com a Rua Doutor Pacífico Lopes Siqueira, no bairro Jockey Club, em Campo Grande. O tenente do Corpo de Bombeiros falou que o sinal do semáforo intermitente pode ter contribuído para o acidente. Aqui foi uma colisão lateral, né, entre a D20 e uma bis. Essa bis, após a colisão, veio a colidir com outro veículo, um terceiro veículo, um Gol, né, E provável e possível causa desse acidente foi o sinaleiro intermitente, né? Então o semáforo aqui da Zaran com essa rua vicinal aqui, ela está intermitente, né? Um dos motoristas envolvidos relatou que o sinal contribuiu para o acidente. Pode ter atrapalhado, ela pode ter se confundido, né? Porque o pessoal da avenida que estava descendo aqui, eles pararam, né? Deram passagem para Fábio Zaran. Aí foi quando ela atravessou. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande para ser melhor avaliada. Se o motorista, né, ou o motociclista já não respeitam o sinal vermelho aqui em Campo Grande, quanto mais o intermitente, né? Por isso que a gente tem que ficar sempre atento com esse tipo de situação para não causar ou não sofrer nenhum acidente. O presidente chinês, o Xi Jinping, inaugurou a maior ponte marítima do mundo. É uma gigantesca construção que liga Hong Kong, Macau e a China continental em um momento em que Pequim aumenta o seu domínio sobre a antiga colônia britânica. A estrutura que vocês estão vendo aí tem 55 quilômetros de extensão, inclui a ponte sobre o delta do rio, das Pérolas, né, e um túnel submarino que permite a passagem de navios. Olha que interessante. A construção só foi possível graças a ilhas artificiais que foram construídas e a gigantescas estruturas rodoviárias. Feita para suportar terremotos e tufões, a obra faraônica custou 20 bilhões de dólares. O equivalente a 74 bilhões de reais, e começou a ser construída em 2009, há exatos 11 anos atrás. Imagina se é no Brasil, ia custar 3 vezes mais, ia demorar 3 vezes mais para ficar pronta, se ficasse pronta, né? A 13ª edição da maior feira de observação de aves da América Latina, a Avistar, foi lançada ontem no plenarinho do Paço Municipal aqui de Campo Grande. O encontro teve o objetivo de anunciar a realização do evento, que tem programação marcada para os dias 23, 24 e 25 de novembro, lá no Museu das Culturas Dom Bosco, né, localizado ali dentro do Parque das Nações Indígenas, né, que é uma das maiores áreas verdes situadas dentro de um centro urbano do mundo. O encontro será um dos mais promissores, tendo em vista aí que já foram catalogadas mais de 350 espécies de aves dentro aqui da cidade, inclusive as raras e as ameaçadas de extinção. Campo Grande também é reconhecida como a capital do turismo de observação de aves. Tenho certeza que você não sabia disso, né? Pois é, eu também não sabia. Realmente, a capital do turismo de observação de aves, né? Olha que legal. Realizada por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a Sectur, em parceria com o Instituto Mamed, o Instituto Arara Azul e o Clube de Observadores de Aves de Campo Grande, essa feira vai movimentar a cidade em diversos aspectos, né? Uma vez que vai trazer aqui para a capital observadores de aves profissionais do trade nacional, ambientalistas, estudantes, pesquisadores, entre outros profissionais ligados a esse setor. Em 3 dias de evento, a organização do Avistar vai promover palestras, passarinhadas, oficinas e curso específico para fotografar as aves. A programação completa da feira e o nome dos convidados especiais do evento podem ser consultados pelo site avistarbrasil.com.br. Está aí no nosso rodapé aí na tela.
Jornalistas de Campo Grande se reuniram ontem num ato pela isenção, imparcialidade e compromisso com a informação e a notícia. O encontro foi promovido pela Frente MS de Jornalistas Livres, que reúne profissionais de vários veículos. O grupo se posiciona contra a divulgação de notícias manipuladas em prol de qualquer candidato ou partido político, também contra a disseminação de fake news e contra qualquer tipo de assédio físico ou moral sofrido por jornalistas em seu ambiente de trabalho. Cerca de 80 profissionais da comunicação assinaram um manifesto que defende a liberdade da imprensa com a produção e a divulgação da informação pautadas pela veracidade dos fatos e ter por finalidade o interesse público. A Frente MS de Jornalistas Livres também defende que entidades representativas da classe, os sindicatos, também não devem manifestar apoio a qualquer candidato, mantendo aí a sua imparcialidade e a sua isenção, né? E o clima está tão pesado já entre os jornalistas aí que a Folha de São Paulo, né, chegou inclusive a reforçar a segurança dos seus profissionais aí por causa dessas ameaças. E o que a gente infelizmente tem visto hoje na imprensa de todo o país é uma imprensa completamente dividida, o que não deveria acontecer, né? A nossa classe deveria estar mais unida do que nunca para mostrar realmente o que tem acontecido nessas eleições e não ficar fomentando, né, fake news ou fomentando notícias de apoio a um ou a outro candidato. No nosso juramento, nós dissemos que nós temos que ser jornalistas imparciais e tratar a notícia com verdade e com profundidade. Infelizmente, não é isso que a gente tem visto hoje. E os candidatos à presidência da República e ao governo nos 13 estados e no Distrito Federal, né, que tem segundo turno hoje, tem até hoje para participar de reuniões públicas, comícios e usar carros de som entre as 8 da manhã e a meia-noite, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas. Se bem que já não tem mais comício, né? Praticamente não se faz mais comício, porque acho que a população cansou desse formato de campanha, né? Amanhã acaba o prazo para a veiculação da propaganda eleitoral gratuita em emissoras de rádio e televisão. No sábado, véspera das eleições, a legislação permite propaganda apenas com o uso de alto-falantes ou equipamento de som, distribuição de material gráfico e a promoção de caminhadas, carreatas e passeatas. No dia 28, né, dia da votação, os eleitores devem se dirigir aos postos aí de votação das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. No caso do Distrito Federal e dos estados nos quais haverá segundo turno, aqui como o nosso, os eleitores vão escolher, né, além do presidente da República, também o futuro governador. Falar um pouco do comércio, agora tem uma boa notícia para o país. O índice de confiança do comércio medido pela Fundação Getúlio Vargas avançou 3,8 pontos de setembro para outubro. Com essa alta aí, o indicador chegou a 92,5 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos. Ou seja, estamos quase na metade ali do grau de confiabilidade no comércio. Essa alta da confiança atingiu empresários de 11 dos 13 segmentos do comércio e foi influenciada tanto pela melhora da percepção em relação à situação atual, quanto das expectativas em relação aos próximos meses. O índice da situação atual, né, que analisa a confiança do empresariado, subiu 2,5 e atingiu 88,2 pontos. Já o índice de expectativa, que mede a opinião em relação aos próximos meses, teve uma alta de 4,9 pontos e somou 97,1 pontos. A alta da confiança fez com que o indicador retornasse ao nível anterior ao da greve dos caminhoneiros, o que, segundo a FGV, sugere que o pior momento do setor comercial agora começa já a ficar para trás. Chegou a hora do nosso quadro Tá na Web. No vídeo de hoje nós vamos acompanhar o salto do homem conhecido como o Homem-Pássaro. Confere aí. Exit.
Yeah, brother. That's a nice one. Woohoo! Good one. Imagina a adrenalina disso, deve ser sensacional, mas acho que é uma sensação, né, difícil da gente ter na vida, né? Pessoal, estou com nossa live aberta aqui, queria mandar um abraço aqui para Cida Ferreira, que está assistindo aqui o nosso jornal ao vivo. Boa tarde, Cida. Também para Gislene Cruz dos Santos, inclusive ela está parabenizando o nosso jornal aqui. Ela disse o seguinte aqui, ó, bom esse jornal, já que aqui no Pantanal a gente não tem notícias do estado pela TV. Pois é, Gislene, então é só acessar o nosso portal aí, o nosso Facebook diariamente, que vai ter informações não só daqui do estado, do Pantanal, como do Brasil e do mundo inteiro. Obrigado pela sua audiência aí, continue ligado diariamente aqui com a gente. Bom, nós vamos ver agora a entrevista com um dos candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, cuja eleição acontece agora no próximo dia 20 de novembro. A gente tem conversado com os candidatos, conversamos com a candidata Raquel Magrini, mais no início da semana, conversamos agora com o atual presidente da OAB, que é candidato à reeleição, né, e amanhã temos mais um candidato. Mas a conversa que vocês vão ver agora foi gravada com o atual presidente Mansur Carmouche. Vamos ver. O Jornal da Tarde começou esta semana a conversar com candidatos de uma das eleições mais importantes, né, deste ano, além da eleição presidencial e de governador, claro, mas é a eleição de uma das mais importantes instituições daqui do estado, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul. O novo presidente será eleito para o triênio 2019-2021, no pleito, né, na votação que ocorre agora no dia 20 de novembro. E nós recebemos ontem aqui uma das candidatas, que é a doutora Raquel Magrini, e hoje estamos com mais um dos candidatos que concorrem a essas eleições, o atual presidente da OAB Mato Grosso do Sul, Mansur Carmouche. Boa tarde, doutor Mansur. Boa tarde, Og Ibrahim. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV O Estado. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, né, num momento tão importante como você salientou, né, que se aproximam as nossas eleições, né, uma das instituições mais prestigiadas, né, mais influentes da nossa sociedade, a OAB. Bom, doutor, primeiro é um prazer recebê-lo aqui, nós nos conhecemos há tanto tempo, né? Uhum. Desde, acho que antes da sua formação, inclusive. Eu não era nem advogado. Não era advogado ainda, então é um prazer imenso a gente poder estar aqui depois de tanto tempo de amizade assim. Uhum. Mas, doutor, eu queria saber, tem uma curiosidade aqui, que é a primeira vez que um presidente atual da instituição se candidata à reeleição, isso em quase 30 anos de OAB Mato Grosso do Sul. Eu queria entender por que isso, né? Por que os presidentes anteriores não se candidataram à reeleição? Será que é um cargo tão difícil assim? Na verdade, nós tínhamos um sistema de grupos, né? Grupos de advogados que se formaram ao longo do tempo, e esses grupos indicavam as pessoas que eram candidatos, né? As pessoas que tinham a melhor aptidão, né? Que estavam no contexto e tudo mais. Nós acabamos rompendo essa sistemática e fizemos uma eleição totalmente diferente, né? Juntamos advogados e advogadas de vários segmentos e acabamos formatando uma nova modalidade de atuação na nossa instituição, o que nos possibilitou, nessa gestão, após um diálogo muito franco, sincero e transparente com todas as lideranças da advocacia, formatar um projeto de reeleição que existe em São Paulo, que existe no Rio de Janeiro, que existe em Minas, em vários estados da nação brasileira. Mas aqui em Mato Grosso do Sul, antes da entrada em vigor da Lei 8.906, que é o nosso atual estatuto, já houve também um caso de reeleição que foi com a presidente Helenice Pereira Carrilli. Então nós já tivemos um caso no passado, mas agora, sob a égide da nova legislação, é a primeira vez, realmente. Ok. Bom, o senhor, segundo as pesquisas, o senhor lidera aí, pelo menos esse pleito, mais ou menos com 44% das intenções de voto, com folga sobre o segundo e o terceiro colocados agora nesta eleição da OAB. A que o senhor atribui esse resultado? Resultado da sua gestão?
Eu acho que nós conseguimos fazer uma gestão muito democrática, a participação de uma grande parte da advocacia. Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje nas comissões que atuam deliberando assuntos de interesse da sociedade, também assuntos de interesse da corporação, mais de 1.200 advogados e advogadas. Então, isso nos possibilitou, inclusive, fazer um bom trabalho. Essas pessoas que estão lá dentro da OAB hoje, elas têm feito um trabalho de ponta, de muita vanguarda. E isso nos possibilitou realmente fazer um trabalho ao longo desses 2 anos e 10 meses que despontou para a sociedade, né? E para a advocacia também. Tivemos várias conquistas, trabalhos de forma inédita, como um projeto que criminaliza a violação das nossas prerrogativas, né? Um projeto genuinamente aqui de Mato Grosso do Sul, de autoria do senador Cássio Cunha Lima, mas relatado pela nossa senadora Simone Tebet. Foi um trabalho exemplar de como você pode trabalhar pela advocacia quando você une esforços sem ter nenhuma influência política dentro da nossa instituição. Então, isso foi um grande ponto para a nossa instituição, que nós conseguimos descolar de toda a classe política, né? Muito embora a OAB ela tenha uma influência política muito grande, né? Temos respeito por todas as classes de políticos, né, que atuam no nosso estado e também a nível de Brasil, mas nós conseguimos fazer algo inédito, fazer com que houvesse também uma sensibilidade deles para que nós pudéssemos avançar em temas até então que eram difíceis, né? Essa questão das prerrogativas foi um tema tratado com muita propriedade, né? E isso talvez tenha colocado a OAB à frente de várias situações que até então não se tinha conhecimento, né? Então, também aqui, quando enfrentamos temas delicados, né, como foi a questão do pedido de afastamento da então presidente do TRE, que culminou até com o afastamento dela, né, nós fizemos esse trabalho individualizando os casos, não criando cisânia entre as instituições. Nós tivemos uma aproximação institucional muito importante, né, junto com o Ministério Público, junto com as polícias, Polícia Federal, também junto com o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, com o próprio TRT. Fomos para os embates quando era necessário realmente, isso faz parte do nosso cotidiano, mas agimos com muita sobriedade, com muita maturidade, muito respeito, inclusive, para não quebrar elos que nós sabemos que são necessários para que a gente possa exercer a nossa profissão com dignidade. Doutora, essa mesma pesquisa mostra também que mais ou menos 17%, né, dos eleitores na OAB não decidiram seu voto ou pretendem votar nulo ou em branco. O que o senhor pretende fazer para capitalizar esses votos? É fazer chegar a nossa mensagem, o nosso trabalho para esses advogados, essas advogadas, que às vezes eles não têm um conhecimento profundo, né, com os trabalhos que foram realizados pela entidade nessa gestão. Então, levar esse trabalho para que eles possam conhecer o quão é importante uma instituição dessa ter uma representatividade forte, com a participação maciça de todos, porque nós só conseguimos fazer esse trabalho reverberar para a sociedade, para a advocacia, com a presença da advocacia toda, né? Então, nós conseguimos, por exemplo, processo eletrônico na Justiça Trabalhista, houve uma transformação e o Tribunal Regional do Trabalho obrigou os advogados a digitalizarem os processos. Nós fomos ao CNJ, nós ganhamos isso, foi uma demonstração clara da nossa resignação contra certas atitudes que vão contra o exercício profissional, limitam ou impõem condições que não são de responsabilidade da advocacia. Então, nós tivemos vários casos, vários embates que nós realmente tivemos êxito. E isso é importante que a classe saiba. É importante que o advogado, que a advogada saiba da importância da sua instituição. E, inclusive, como nós fazemos o retorno dessa anuidade, né? Quais são os serviços que são prestados, né? Nós temos o coworking, algo inédito hoje, que é um escritório compartilhado, que pode ser usado por toda a advocacia do interior, pelos advogados que estão iniciando a carreira, que não têm onde atender seus clientes. Isso foi algo inédito feito por essa gestão. Aliás, a sede de campo também que nós temos,
anos, nós fizemos os primeiros jogos da advocacia, levando bem-estar, o desfrute da saúde para a advocacia, algo até então impensável, inimaginável. Nós somos além das fronteiras. Eu acho que Mato Grosso do Sul, ele ressurge hoje no cenário nacional, com o protagonismo da OAB, em várias situações. Nós aqui fomos contra a paralisação da BR-163, um caso tipicamente aqui de Mato Grosso do Sul, da OAB. Nós questionamos o plano diretor, até hoje não foi aprovado. Nós questionamos a taxa do lixo, teve sensibilidade do prefeito, revogou posteriormente, refez os valores, diminuiu sensivelmente no bolso do cidadão. Isso é uma ação da OAB. Então, assim, quem acompanhou, quem sente diariamente a instituição próxima dele, realmente sabe como nós fizemos esse trabalho, que nos levou, inclusive, a estar pleiteando mais um voto de confiança para continuar esse trabalho. E o que o senhor gostaria de mudar agora, caso eleito novamente, que o senhor não conseguiu fazer nesses últimos 3 anos? Nós pegamos uma gestão muito deficitária. Nós conseguimos arrumar a sede principal, nós construímos sedes no interior, que foi Iguatemi, Bataguaçu, concluímos Mundo Novo, fizemos reforma em várias subsedes. Coxim, nós estamos iniciando obra também em Camapuã, e nós temos uma gama de infinidade de demandas que nós precisamos atender. E eu acho que isso é importante, você ter uma infraestrutura condigna para atender esses 15.500 advogados e advogadas no Estado. E além disso, também nós precisamos estender esses trabalhos que nós estamos fazendo, principalmente na parte legislativa, para que dê abrangência e a abertura de mercado de trabalho para os jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho. Nós temos um projeto de lei que teve uma participação intensa do nosso Conselho Federal aqui de Mato Grosso do Sul, que é um projeto de lei que obriga a participação de advogados em todas as conciliações, mediações e arbitragem do Brasil. Esse trabalho também é um trabalho feito aqui pela nossa seccional, junto com a seccional de São Paulo. Eu acho a importância desse trabalho é continuar fazendo, trazendo mais conquistas para a advocacia. Se a gente conseguir fazer isso, e eu tenho certeza que a gente consegue, porque a gente tem capacidade, competência e pessoas à disposição para fazer isso. Então nós vamos continuar fazendo. Bom, doutor, o senhor recentemente numa entrevista, o senhor disse, num artigo seu, que ultimamente nós temos sido que a justiça tem se tornado parte dessa crise política que nós estamos vivenciando hoje, que o Brasil enfrenta aí, e não um instrumento exatamente de solução como deveria ser. O que o senhor acha que realmente pode mudar na justiça brasileira para que não ocorra essa mistura de papéis, uma judicialização da política ou uma politização da justiça? Nós temos o caso inédito, que foi o caso da Lava Jato, que inclusive nós apoiamos em vários momentos. Lógico que tem alguma crítica ou outra, mas ela foi necessária, foi importante, e o judiciário ele acabou sendo um ator principal no cenário político nacional. E nós vimos vários políticos indo para a cadeia, estão presos alguns, se devem ou não, aí vai fazer parte da decisão judicial, mas o judiciário acabou exercendo uma influência muito grande no cenário político. A política teve um desgaste enorme, nós acabamos vendo, nós inclusive a OAB foi uma das autoras da ação, aliás foi a autora da ação que acabou com o financiamento de empresas para partidos e políticos, depois que nós vimos no Mensalão. E eu acho que nós, depois disso, nós acabamos tendo uma nova fase da política brasileira. E isso acabamos de ver, nós passamos já do primeiro turno, muitos deputados federais foram eleitos, muitos deputados estaduais foram eleitos, alguns não voltaram, foram banidos da política nesse momento, alguns inclusive se alavancaram de acordo com esse tsunami que teve no primeiro turno. Agora, eu acho que a importância disso tudo que a Justiça fez, ela deu a contribuição dela, agora ela vai chegar, como a gente sempre fala, no freio de arrumação dela. Eu acho que a Justiça vai chegar no ponto que ela vai realmente exercer efetivamente o papel dela. Mas ela tem dado uma contribuição enorme hoje para a sociedade brasileira. Precisou chegar nesse ponto, mas, como eu digo, vai ter um freio de arrumação e isso vai fazer com que a tripartição dos poderes seja eficazmente considerada no nosso Estado. Equânime, exatamente. As instituições estão fortes, estão sólidas, têm atuado de forma magistral. Eu tenho certeza que o Brasil sai muito melhor depois de tudo isso que nós vivemos na Operação Lava Jato.
Ok. Muito obrigado, doutor Mansur Camurci, que é candidato à reeleição à presidência da OAB Mato Grosso do Sul, na votação, na eleição que acontece agora, dia 20 de novembro. Doutor Mansur, boa sorte. Muito obrigado, Og. Fica aqui estou à disposição de todos vocês lá do também. nosso Grupo Estado. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Obrigado. A gente vai ficando por aqui, nós voltamos amanhã, como você já sabe, às 1h30 da tarde. E você pode nos assistir pelo nosso portal estadoonline.com.br e também pela nossa página no Facebook, o @Jornal Estado MS. Meu forte abraço e até amanhã.